Hora oficial de Brasília. 9 horas. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Na apresentação, Andréia Cordeiro. Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, Panorama Agro, nessa quarta-feira, dia 17 de abril. Novamente, eu falando com vocês de Curitiba e Chuvitiba. Esses dias me perguntaram, Andréa, conta pra gente por que Chuvitiba. Então, vou falar para vocês. Chuvitiba porque chove muito. Não sei aí na cidade que vocês nos escutam, gostaria de saber, sempre peço, falem para a gente, mandem mensagens, participem, são vários canais, digam da onde vocês participam, da onde vocês nos acompanham e falem para a gente, não só as commodities que vocês comercializam, vocês cultivam, vocês têm interesse, mas como está o clima aí na cidade de vocês? Sejam todos muito bem-vindos, 9 horas, 2 minutos, e hoje nós vamos falar dentro do cenário do Panorama Agro, nós vamos falar de comercialização agro, e vamos falar de comercialização de uma maneira um pouco diferente. Quando a gente fala de comercialização, a gente entende comercialização sempre de uma maneira muito formal, muito contratual, comprador e vendedor negociando através de um contrato, um aperto de mão, formalizado juridicamente. Hoje o nosso convidado é Marcelo Mazeto. Marcelo Mazeto é assessor financeiro, está aí, é head de uma mesa agro, não faz só agro, pela expertise dele, faz operações via B3, Chicago, Nova York, várias commodities agrícolas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia, da onde você fala, como está o clima aí na sua região? Bom dia, Andréia. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de trazer um pouco do conhecimento do mercado financeiro para todos os ouvintes. Eu estou aqui em Bauru, no interior de São Paulo, estou aqui no escritório, e aqui está chovendo. Eu que saí para correr hoje era 5h30 da manhã, corri até umas 6h30, quase 7 horas, e às 7 horas, quando eu saí de casa para vir para o escritório, já peguei uma chuva. Então o tempo abriu para eu poder praticar um esporte, mas já trouxe essa chuva abençoada aí para molhar a terra aqui do interior. É isso aí. Clima. Dentro do que a gente fala, né, dentro dos treinamentos que a gente dá, a gente sempre fala muito dentro dos pilares da comercialização. Um dos, vamos dizer assim, um dos fatores, né, de base de formação, dos fundamentos, é o clima, né? Quando a gente coloca na equação da formação de preços, a gente tem o clima. Conta para mim, Marcelo, como é o dia a dia de um assessor de mercado financeiro? Eu vou te perguntar, embora eu tenha sido executiva de um grande grupo de consultoria, onde um dos braços desse grande grupo era justamente uma empresa que prestava assessoria justamente nessa parte de
que oferecia, né, aos grandes grupos no agro no Brasil a consultoria para a rede, via B3, via Nova York, via Chicago. Como é o dia a dia de um assessor, de um consultor de investimentos que também oferece serviços para o agro? Andréia, nós aqui estamos antenados o dia inteiro para poder identificar qualquer movimentação de preços, né? Hoje o mercado está extremamente globalizado, extremamente volátil com toda e qualquer notícia que sai ao longo do dia. Eu percebi nesses 4 anos que eu estou nessa atuação de assessoria de investimentos, que eu comecei na pandemia, né? Eu já investia na Bolsa desde 2011, eu vivi governo Dilma, governo Temer, impeachment, eleição, né, algumas eleições, mas a pandemia ela trouxe um nervosismo muito grande. E quando a gente olha nas commodities agrícolas, esses movimentos muito agudos, né, que a gente teve nesses últimos anos, então o tempo todo você pode ter uma janela de uma operação no mercado financeiro para proteger o fluxo de caixa da empresa. Então a gente aqui acompanha o fechamento das bolsas asiáticas, o pré-mercado nas bolsas dos Estados Unidos, olhando, eu que não venho dessa área ambiental, mas eu tive que aprender climatologia, pelo menos o básico, para entender esses efeitos. Ora é o ninho, de repente já vira forte para laninha sem ter uma neutralidade, isso impacta preço, é mercado climático nos Estados Unidos. Então, o que eu mais acompanho aqui são notícias e acompanho dos mais diversos analistas e o próprio Twitter, LinkedIn, Instagram, essas redes sociais nos ajudam muito para ter as informações em tempo real, para aproveitar essas movimentações. Ok, então me conta, mas você vive não só o universo agro, né? Exatamente. Você vive todos os setores, todos os segmentos, indústria, setor de comércio, inclusive o agro. Você fica conectado quantas horas do teu dia? O que acontece? O meu trabalho, de maneira geral, eu atuo na parte de investimentos, atuo na parte de crédito, né, que não necessariamente no agronegócio. Então, eu atendo outros tipos de empresas e outros serviços. Eu tenho mais uma pessoa que atua junto comigo nisso. Então, ela é mais focada em uma área e eu mais em outra, né? Eu tenho esse pezinho no agro, onde eu fomento os nossos clientes com essas informações. Então, é possível conciliar, né? A gente tem um núcleo aqui na empresa, onde eu fico mais, eu pendo para o agronegócio, e essa outra pessoa, que por sinal é tua xará, também chama André, ela cuida mais dessas operações de crédito. Então, de uma forma dinâmica, utilizando 2 telas, 3 telas, mais o celular, mais ligações que a gente faz com produtores do Brasil inteiro, você entra numa toada aí, muito fluida de entender o que está acontecendo, né? A maior dificuldade é quando você vai começar, para pegar a malícia, para pegar o entendimento dos movimentos. Mas quando você vive, você respira isso, acaba sendo uma forma natural, é possível conciliar. E o celular ajuda muito, o WhatsApp apitando o tempo todo com notícia, pessoas reportando negócios, então, e principalmente o Twitter, eu uso demais o Twitter para ter as informações em tempo real. Perfeito. E dentro do agro, que produtos que você oferece? E assim, vamos fazer aqui um parênteses. Mesmo você oferecendo produtos para o agro, não necessariamente teus clientes sejam só agro, correto? Exatamente. Eu atendo empresários, médicos, advogados. Eu atendo na área de pessoa jurídica, não necessariamente somente o agronegócio. Perfeito. E quais produtos agro dentro do teu escritório você oferece hoje para quem quiser comercializar? Andréia,
a gente precisa, quando a gente fala de comercialização de commodities agrícolas, e commodities em maneira geral, nós temos aquelas operações do mercado físico, né? Um termo, por exemplo, que o pecuarista vai fazer com o frigorífico, ou a entrega de uma operação de barter de grãos que o agricultor fez com o silo, com a revenda agrícola para financiamento das atividades. E aí o que eu entro? Eu entro para levar essas operações no mercado financeiro, que são algumas proteções, é como se fosse um seguro de um carro. Imagina que o produtor rural, ele fez um seguro da caminhonete. Então ele quis fazer um seguro a 100% da tabela FIP, ou a 90% da tabela FIP, seguro contra a batida de terceiros, contra a perda total, quis colocar um condutor adicional. Dessa mesma forma, essas mitigações de risco que ele faz com a caminhonete, eu faço essa mitigação de risco com o preço. Então, quando eu estou olhando o preço para, por exemplo, um boi gordo para maio de 2024 a R$ 236 por arroba. Vamos falar que eu estou falando com um confinador de gado, que vai terminar esse gado no dia 1º de junho, né? O primeiro dia útil depois do... dia 2 de junho, né? Ou 1º de junho, enfim. Esse pecuarista, ele vai ter uma contabilidade de custo. Isso é muito importante, seja para o pecuarista, seja para o agricultor, para o agronegócio em geral. Ter a contabilidade de custo, saber quanto te custa aquela saca produzida ou aquela arroba terminada que vai ser abatida no frigorífico. Partindo desse pressuposto dessa contabilidade, eu sei qual que é o nível de preços para ele não ter prejuízo na operação. Vamos supor que ele vai ter uma arroba entre a comprada e a produzida de R$ 215. E hoje na bolsa está 236. Da mesma forma que um seguro do carro, se você fizer a 100% da FIP ou a 90%, o seguro a 90% contra PT vai ser mais barato, contra uma perda total do carro. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Quando eu compro um seguro de preços, quanto mais próximo quanto menor a distância de preço for para o preço praticado no mercado daquele momento, ou seja, 236, mais caro vai ser. Mas se eu for comprar um seguro a 230 ou a 225, para reduzir o quanto eu vou pagar de prêmio de preços, né? Poxa, 225, se eu for pagar 50 centavos ou R$1 por arroba, eu vou ter uma arroba líquida 224. 224 para 215 já me dá uma lucratividade de R$9 por arroba. Então eu não preciso pagar um prêmio tão excessivo, mas eu me protejo de um cenário adverso, como aconteceu o ano passado, seja com o boi, seja com os grãos, né? Se a gente olhar, a soja cotada em Chicago, ela caiu 24% em um ano. O milho cotado em Chicago caiu 35% em um ano. E o produtor, o agricultor, poderia ter gastado ali 1%, 2% ou até 3%, dependendo do nível de preços, e do mês de vencimento desse contrato, para se proteger. Eu vejo o mercado financeiro como uma excelente alternativa, e esse é um desafio de uma pessoa do mercado financeiro que vai desbravando o agronegócio, para levar esse seguro, para apresentar essas operações de um segmento que nos últimos 3 anos teve muita volatilidade de preços e muita incerteza. Então, é esse um desafio, e o que a gente quer é que mais pessoas estejam falando sobre isso para os agricultores, para garantir a solvência de todas as atividades e a segurança alimentar do planeta. Porque se eu tenho uma quebra de safra de soja de 30%, com uma queda de preços de 25%, isso vai resultar numa queda de faturamento de mais de 50%. Um produtor que faturava 10, hoje vai faturar 5 milhões.
Marcelo, você está falando de um mercado, vamos lá, no universo de bolsa, né, onde é preciso você ter uma conta numa corretora, não necessariamente ter um corretor, porque eu conheço muitas pessoas que têm uma conta numa corretora, tem um home broker, não tem um consultor, geralmente tem lá a corretora que não cobra corretagem, eu sempre digo, não tem almoço grátis, gente. Você tem que ter um consultor, né? Eu fui executiva diretora comercial de um grande grupo de consultoria que tinha um braço exatamente que fazia a consultoria, e a gente sabe, não existe almoço grátis, está te oferecendo um produto, mas de outra maneira te leva, né? te tira preços, né? Não te dá os melhores produtos, não te oferece os melhores produtos. Então, como, né, o mercado de opção, que é o que você está falando, correto? O que você está falando dentro do que você comercializa, não é o mercado futuro, que é o contrato futuro, que é aquele contrato aberto. Você está falando do prêmio, que é o mercado de opções, correto? Isso. Quando a gente vai negociar no mercado financeiro, você tem o contrato futuro de uma commodity. Existem commodities que têm vencimento mensal, como é o caso do boi gordo, aqui no Brasil. Outras commodities têm vencimento nos meses ímpares, como é o caso do milho e da soja. Então, eu tenho contrato para vencimento em março, maio, julho, setembro, novembro, né? Janeiro. Então, eu tenho essas janelas de vencimento a cada 2 meses. E sobre esses contratos futuros, existe o que nós chamamos no mercado financeiro de opções de compra e opções de venda. Elas são seguros. Eu gosto muito de usar o seguro do carro para não ficar naquele financês e naquele economês, né? Mas uma opção de venda é um seguro de preço contra a queda. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa de nutrição animal, onde o milho é matéria-prima, se o preço do milho subir, é um aumento de custos para essa empresa de nutrição animal. Então, ele precisa fazer, se ele for querer fazer um seguro, para se proteger de um problema de custo. O problema de custo dele é alta. Então, vou comprar um seguro contra a alta de preço de milho. Então, seja para o produtor rural, seja para a agroindústria, a gente tem produtos para fazer essa proteção, seja de custo, seja de receita, de fluxo de caixa. Perfeito. Quando a gente fala em hedge, né, muita gente me pergunta, nossa, que bicho é esse, né? Até eu tenho um capítulo no livro que eu estou escrevendo que eu falo, hedge, que bicho é esse? Quando a gente fala em hedge, a gente precisa entender que o contrato futuro é uma proteção, sim, eficiente, sim, mas muitas vezes o simples também é algo muito assertivo. O contrato a termo, ele atende muito bem, se ele for muito bem feito. O contrato futuro, na minha opinião, Marcelo, na minha análise, ele precisa ser oferecido, e ele é uma ferramenta extremamente eficiente, mas para quem sabe do seu custo, para quem é extremamente eficiente na sua gestão, tem completa noção do seu fluxo de caixa, e as opções podem ser ferramentas muito assertivas para clientes menos estruturados, muitas vezes, e clientes que queiram correr riscos menores.
É o que eu penso, e aí eu te pergunto, você concorda com essa linha? Claro, isso não quer dizer que clientes grandes, clientes mais estruturados, não trabalhem no mercado financeiro com operações de opções. Mas eu não indico para clientes meus de consultoria que, quando estão entrando e nunca fizeram hedge em bolsa, que construam suas carteiras na bolsa já entrando com a carteira com o mercado futuro. Como é o teu pensamento com relação a isso? Andréia, eu penso que utilizar opções não é para você correr menos risco, é para zerar o teu risco. Porque eu já estou me protegendo de um cenário adverso. O meu cenário adverso é uma queda do preço, que vai impactar na minha queda de receita e vai gerar, como está gerando, esse monte de RJ que toda semana aparece no mercado. Se a minha receita ela cai por preço e por queda de produtividade, ambos os riscos eu posso mitigar. Utilizando um seguro na bolsa, eu mitigo meu risco, eu reduzo a zero o meu risco de queda de preço. No mercado físico também tem os seguros climáticos, seguros rurais, a qual eu não sou especialista, mas o governo, inclusive, tem o programa de subvenção, né, para a gente também ter esse subvenção rural, que é o seguro do físico da plantação. Mas voltando no mercado financeiro, se eu tenho uma Brasil Agro, uma SLC Agrícola, Minerva, JBS, todas as grandes empresas, elas utilizam o mercado futuro, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Né? O mercado futuro de commodities nos Estados Unidos, ele é muito mais avançado. Eles utilizam NDF, que é uma trava, quase que um termo, mas de longo prazo, e utilizam também opções. É claro que no mercado financeiro dos Estados Unidos, dado o volume de participantes e o volume negociado, que nós temos praticamente o mundo inteiro sendo negociado lá, e para ter uma referência, o mercado financeiro brasileiro ele não representa nem 2% do mercado financeiro global, né? Os Estados Unidos é o carro-chefe, a locomotiva do mercado financeiro, então os custos de transação nos Estados Unidos são muito menores, é muito mais acessível, o spread de comprador e vendedor é muito menor, então a liquidez, quanto maior for a liquidez, menor vai ser essa diferença entre comprador e vendedor. Eu vou citar um exemplo. O café arábica negociado na Bolsa Brasileira, em alguns casos, ele chega a ter quase de 0,5% ou um pouco mais entre uma oferta de compra e uma oferta de venda. Isso representa $1, $1,50. Convertido em real, nós estamos falando de 5 a 7,50 de spread entre uma ordem de compra e uma ordem de venda. O milho, por exemplo, por ter muita liquidez, você tem 2 ou 3 centavos de diferença entre ordem de compra e de venda. Então, é muito mais próximo. Então, vai chegar um momento que no mercado financeiro brasileiro, nós vamos conseguir pulverizar essas operações no agronegócio, e seja para o pequeno produtor, né? O pequeno produtor ele é um pouco oneroso, você dispor de um recurso para fazer um hedge, da totalidade da tua produção, ou de 70% da tua produção. Para as empresas maiores, esse custo já é muito menor, e é natural que eles façam, tanto o hedge da commodity em si, quanto o hedge cambial, que acho que é um assunto até interessante para a gente levar para os ouvintes. Com certeza vai ser, mas agora estamos chegando perto do nosso horário de intervalo, nós estamos falando aqui sobre comercialização agro de uma forma diferente. Você que está nos escutando, vou deixar aqui o WhatsApp do programa 65-999638161, participe, mande para a gente da onde você está nos escutando, se você tem dúvida, se você negocia produtos, commodities agrícolas ou algum produto financeiro em bolsa, e a gente volta em instantes. Panorama Agro volta já.
A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Eu posso voltar no notebook aqui, porque... Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. Xingamento a gente Tem mãe que finge trabalha não em casa. Tá tudo bem. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Radioagrohoje.com.br. O endereço do agronegócio brasileiro. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Rádio Agro Hoje. Programa Panorama Agro. Conhecimento na sua frequência e a seu alcance. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, 9h27. Voltamos com o nosso programa Panorama Agro. Meu convidado de hoje, Marcelo Mazeto. Estamos conversando sobre comercialização agro nos mercados futuros, em bolsa. Estávamos falando de opções e agora vamos falar de dólar. Antes, quero colocar aqui o comentário do nosso ouvinte, Alexandre Terésio Adran, de Faxinal, aqui do meu Paraná amado. Ele falou muita chuva nos últimos dias. Meu Deus do céu, e por falar em chuva, eu não sei se vocês viram, não é fake news, por favor. Muita gente falou que era fake news. As chuvas em Dubai. Você viu, Marcelo, ontem? Eu não acompanhei, André. Meu Deus do céu. Chuva onde? Em Dubai? Lá em Dubai parecia que os aviões estavam assim boiando. Eu fiquei assustada. De tanta chuva. E aqui o nosso Brasil com as diversidades, né? Milho safrinha, estava falando com produtores no Pará, na região de Paragominas, com a soja, as diversidades que o nosso Brasil continental atravessa. E tudo isso acaba refletindo, né, impactando em momentos que acabam, ou às vezes até não, sendo representado por pontinhos lá num gráfico, né, na Bolsa, ou em Chicago, ou às vezes aqui na B3, dependendo da commodity.
Na B3, muito especificamente aqui falando do milho, né? Do milho safrinha. Claro que nós temos o milho muito atrelado à exportação, à medida que nós nos tornamos grandes exportadores do cereal, mas também temos um mercado interno muito forte. Então, essas adversidades climáticas, quando a gente tem o milho safrinha, no momento de milho safrinha, a gente vê um pontinho lá no gráfico. Estou correta, Marcelo? Exatamente. A gente começa a ter essas movimentações e qualquer notícia, qualquer atualização já faz preço. Então, o interessante, quando a gente olha aqui no mercado essa análise gráfica, é que nós conseguimos olhar para o passado e ver pontos de suporte de preço e de resistência de preço. Então, quando a gente tem essa próxima safra, nós vamos tendo evoluções climáticas, relatórios de oferta e demanda, previsões da Conab, do USDA, tudo isso a gente tem um ponto de preço e traça algumas expectativas. Poxa, se a notícia for muito boa para o mercado, no sentido de uma restrição de oferta, né? Vamos produzir um pouco menos, ou a demanda vai puxar muito, nós temos, olhando para o passado, expectativas de ponto futuro para que esse preço ande. E o oposto também é verdadeiro. Eu passei muito reporte, principalmente nessas últimas quedas de novembro para janeiro, esses 3 meses que derreteu muito o preço, eu olhei para as safras anteriores de milho e fui traçando pontos de possíveis suportes de preços para o milho. Pontos ali no 60, 58, 54, eram pontos que em algum momento no passado tiveram uma congestão, uma lateralidade de preços. Pontos que eles, ora para subir, eles precisavam romper com força, e aí ganhavam novos patamares, e ora para cair, toda vez que batia no 60, ele voltava, batia no 60 e voltava. Então, a gente consegue construir uma linha do tempo, olhando o gráfico, e contar a história daqueles eventos. Isso ajuda muito. Eu vou te citar, por exemplo, Andréia, quando esse preço que a gente tem hoje, de 427 cents por bushel, na Bolsa de Chicago, no milho, esse preço ele é do dia 1/5 de 2019. Ele bateu 2 vezes nesse preço e recuperou. Então, esse preço do dia 1/5 de 2019, ele é um suporte de preço para o milho. Ao passo que o preço que a gente tem da soja hoje, eu estava muito preocupado, porque depois dos 1.200 cents por libra-peso, eu não via fundo, ele estava livre, eu não via suporte de preço. Ele podia chegar pelo gráfico, por ele ter... Em 2019, a soja ela subiu reto de 19 para 20 por conta da pandemia. Ela não deixou nenhum suporte de preços entre 943 cents por libra-peso e 1.200. Então, naquele momento, olhando única e exclusivamente o gráfico, ele podia ter caído 25%. Mas alguns outros fatores, que a não utilização de biodiesel vindo da soja, a desvalorização cambial brasileira, que trouxe um fluxo muito grande para comprar soja do Brasil, o dólar que só esse ano já está desvalorizando 8%. Isso fez com que tivesse um aumento de demanda de soja que deu uma segurada no preço. Mas olhando fatores gráficos, contando a história de hoje para trás, ele podia ter caído. E os fundos, eles estão no maior patamar vendido na história. Então, o mercado financeiro, ele espera ainda que, pelo menos, não haja uma alta relevante dessas commodities nas próximas semanas e nos próximos meses. Quando a gente tem fundos, né, você trabalha com o mercado financeiro, quando você tem fundos que, claro, eles são extremamente especializados, né, e eu sempre digo que dinheiro não aceita desaforo, né? Fundos, eles querem fazer dinheiro.
rápido, de preferência, né? Mas querem fazer dinheiro. E o mercado é uma ciranda. Eu estou há 27 anos no agro. E o agro, ele tem as suas particularidades. Tem algumas pessoas que acham o agro complicado, o universo financeiro muitas vezes não entende o agro, porque é uma leitura diferente. Você acha que hoje está mais fácil o universo financeiro, as casas corretoras, entenderem e se adaptarem ao agronegócio brasileiro? André, a gente teve uma evolução muito grande nesse entendimento do que é uma safra, de como formatar, por exemplo, crédito para essas empresas, né? Os CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários, do agronegócio. O mercado financeiro ele vem evoluindo muito, ele vem entendendo essa volatilidade do preço da commodity e entendendo o potencial brasileiro, entendendo como formatar garantias. Então, quando o produtor, quando essa empresa ela tem uma política de hedge bem definida, uma política de proteção de preços, isso ajuda, inclusive, para quem vai fomentar esse crédito para a empresa, para quem vai fomentar a atividade rural. Então, o mercado financeiro ele anda junto, tanto na parte dos contratos futuros, e aí seja na commodity, seja no dólar, que vai impactar na receita da empresa também, e no financiamento das atividades. Eu olhando esses 4 anos que eu atuo nessa área, e conversando com diversos fundos da forma como nós conversamos, fundos, seja do coração do mercado financeiro lá em São Paulo, sejam fundos do Nordeste, até mesmo bancos públicos fomentando essas atividades, a gente vê uma profissionalização. Porque antes a gente tinha uma dificuldade muito grande do cara que não sabia nem se a soja dava num pé de jabuticaba, é planta, é árvore, onde que nasce a soja, você não sabia. O pessoal da cidade às vezes acha que a laranja já chega descascada naquela bandeja do supermercado. Então, o pessoal, quando vem para o interior, quando vai para o Mato Grosso, quando entende o tamanho que é e a relevância que é o agronegócio brasileiro, começa a se especializar, começa a entender de produtividade, começa a elaborar outros modelos matemáticos de risco. Porque até então, o mercado financeiro ele olhava muito para empresas, indústrias, Petro, Vale, bancos, indústria metalúrgica. Hoje não. Hoje você tem modelos de precificação de risco para fomento da atividade que consideram estresses de preço, que olham para a curva de oferta e demanda, que olham para modelos climatológicos para estimar qual que vai ser a produtividade média do Brasil nos próximos anos. Então eu vejo uma evolução muito grande hoje no mercado e uma coisa que tem ajudado muito é essa evolução da inteligência artificial de simulação de modelos está ajudando a gente ter medidas estatísticas e mensuração de risco. Então, eu vejo que nos próximos anos a gente deve ter uma evolução muito maior do que a gente teve nesses últimos 3 ou 4 anos de situações ímpares de volatilidade de preços, com pandemia, com guerra na Ucrânia, com guerra agora do Irã com Israel, com China querendo tomar Taiwan, com problemas de seca no canal do Panamá, os ataques dos Houthis, lá daqueles grupos, lá no canal de Suez. Então, acho que tudo isso vai fomentando as análises e aí quando você olha todo o histórico de preço, você vai conseguindo fazer um storytelling, né? Colocar aquela história, entender quais foram os comportamentos do mercado em cada ponto de estresse. Eu vejo que a gente só tem para evoluir nos próximos anos. Perfeito. Nós, antes do intervalo, estávamos falando de opção, e tocamos num ponto que foi câmbio, né? Eu quero falar sobre o dólar e aproveitar e fazer uma comparação, já que estamos falando em investimentos, né?
O agro, quando tem um viés de reinvestir o seu dinheiro no seu próprio negócio. E em dólar, né? Também está muito dolarizado. E essa semana que passou me fez muito pensar no olhar clássico dos investimentos. Eu sempre escutei, desde pequena, eu era sempre aquela criança que gostava de escutar a história, a conversa dos adultos, e eu sempre sentava para escutar histórias que eu não entendia, não aquelas histórias que eram fáceis. E eu sempre tive um olhar muito voltado para a economia, para o agro, porque estava, né, no agro, e eu sempre escutei dizer que investimento era dólar e ouro. E essa semana, com o advento do Bitcoin, né, das criptomoedas, e o que nós vimos aí de Irã e Israel, muitos falavam, né, que o Bitcoin poderia deslocar e muitos foram para o ouro, né? E nós vimos um grande ensinamento, que o dólar subiu, o Bitcoin caiu e o ouro valorizou, né? E o mercado financeiro deu uma lição, né? Que os clássicos, os investidores clássicos, mesmo com toda a inovação do mercado, o olhar clássico ainda, né, para quem investe em ouro, né, no petróleo, em momentos de guerra, ainda está correto. Como foram os clientes que vocês atendem nesse momento aí de estresse? Como foi eu não sei se vocês trabalham com Bitcoin, gostaria que você me dissesse, e fizesse aí uma análise do dólar, como é que vocês têm a percepção aí de dólar? André, primeiro, a gente não trabalha com criptomoedas aqui diretamente. Nós temos fundos de investimento e existem fundos também listados na Bolsa de Valores, onde o investidor ele compra isso e delega para uma gestora fazer os trades, identificar os melhores momentos de comprar e vender. E não necessariamente o Bitcoin, mas diversas outras moedas também, né? Então, você tem uma infinidade aí. Bitcoin e Ethereum são as moedas mais famosas, mas você tem muita coisa nova surgindo. Criptomoeda, eu entendo que é uma coisa muito especulativa, então, por que subiu, por que caiu? A gente teve um ataque no cabo submarino, lá no canal de Suez, ali no Oriente Médio, que causou um problema se eu não me engano, foi 30% do tráfego global de dados foi paralisado, né? Redes sociais caíram em alguns países. Então, se você não tem internet, como é que você vai ter criptomoeda? Como é que você vai fazer o pagamento? Pensando da forma clássica, no ouro, o ouro ele sempre foi reserva de valor universal. O que o pessoal costuma dizer, né? Poxa, se eu invisto num título público, se eu compro ações de uma empresa, esse título público o governo vai me pagar uns juros, geralmente pago pela taxa Selic, e nas empresas elas vão distribuir dividendos, vão gerar caixa, vão aumentar a participação no PIB, vão fazer captação no mercado para expandir as atividades e vão gerar mais caixa, mais lucro e vão me pagar mais dividendos. Então, as empresas elas geram um fluxo de caixa. Então, o Bitcoin eu acabo entendendo que é uma questão muito mais especulativa, valeu centavos, e eu me recordo lá em 2008, 2009, do nascimento do Bitcoin, e me arrependo de não ter comprado, por mais que seja especulativo, poxa, eram 2, 3 centavos e hoje está $60 mil.
Então, é absurdo que subiu, principalmente aí nos últimos 10 anos. É uma explosão colossal do preço do Bitcoin. Mas como reserva de valor, como a questão clássica que você me citou, eu particularmente eu não entendo isso, e posso mudar de opinião a qualquer hora, mas o ouro é sim uma reserva de valor universal, e você tem os bancos centrais globais no maior estoque de ouro da história. O Banco Central da China ele não para de comprar ouro, o Banco Central dos Estados Unidos ele não para de comprar ouro, né? Então, você ter um ativo físico de reserva de valor, isso também ajuda na segurança econômica do país. Quando você não tiver nada de tecnologia, você tem uma reserva de valor. Apesar de não pagar um fluxo de caixa, o ouro ele tem essa reserva. E o dólar ele é a moeda global. Não adianta a China falar que vai passar o PIB dos Estados Unidos, né? O dólar continua muito forte. Existe um índice, eu acompanho esse índice aqui diariamente, que é o Dollar Index, que chama DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de moedas globais. O dólar ele tem subido no Brasil por 2 fatores. Primeiro que é esses problemas fiscais do Brasil, então o problema das contas públicas para esses próximos anos, esse déficit fiscal que tem aumentado e aumentado muito. Então, o déficit fiscal ele é quando o governo gasta mais do que ele arrecada. Apesar dos aumentos de impostos, o aumento de impostos não está suprindo esse aumento de gastos, e isso causa um problema e uma necessidade de juros mais altos que o país vai pagar. E outra questão que está causando esse aumento do dólar é essa apreciação do dólar frente a essas moedas globais. Então, quando você junta esses 2 fatores, você teve um aumento de 5% em 5 dias do dólar. Então, o dólar saiu de 5 para 5,25 reto. Ele não fez nenhuma correção. Está tendo uma correção nesse momento, mas ele chegou a bater quase 5,30 ontem. Então, eu entendo que quando você tem investimentos atrelados ao dólar, e historicamente o dólar é só para cima, poxa, se você teve um plano real que o dólar era 1 para 1, R$1 para $1. Hoje a gente tem o dólar a 5,25. Né? Se a gente tivesse comprado lá atrás, os investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que sempre aumentam, então, se você pega a Bolsa de Tecnologia, a NVIDIA, que produz os chips lá de computação, que fazem a extração dos bitcoins, esse papel tem subido muito. Então, ter investimentos internacionais em moeda forte e um país sólido economicamente, eu entendo que é uma forma muito boa de você diversificar. Com relação ao que os nossos clientes fizeram, a gente tem uma carteira de alocação patrimonial aqui com diversos setores. E o fato da gente ter essa guerra da China com Taiwan, pandemia, guerra da Rússia com a Ucrânia, ataque a Israel, nada disso impactou de forma significativa. A gente tem uma parte muito segura da carteira e uma parte agressiva, mas muito bem controlada. Né? Além da diversificação setorial e de risco no Brasil, nós ainda temos a diversificação geográfica, que é investir diretamente nos Estados Unidos. Então, eu entendo que esses fatores que fazem muito preço em determinadas commodities ou que podem impactar determinados mercados, eles estão mitigados pela diversificação de investimentos. Perfeito. Bom, nós estamos quase no finzinho. Eu vou, como a nossa audiência aqui é muito agro, né? Essa é a primeira rádio 100% agro do Brasil, uma programação exclusivamente voltada para o agro. Eu vou te perguntar o que vocês, como empresa, estão, de uma maneira bem rápida, bem objetiva, o que vocês estão prospectando aí para milho e para soja? E para boi, se der para falar tudo isso assim, muito rapidamente.
Milho e soja, André, eu não vejo fator que vá puxar esse preço. Os prêmios, eles melhoraram bastante. Somente com essa desvalorização cambial, os preços de milho e soja já vão puxar, né? Poxa, a gente teve 5% de alta em 3, 4 dias. Isso já vai melhorar o fluxo de caixa do produtor. Somado a uma melhora dos prêmios de exportação, isso vai se traduzir no aumento de preço. Então, a gente teve melhora de preço e depreciação cambial, vai resultar em melhora de preço para o produtor. Com relação ao boi, Andréia, a gente teve, no ano passado, um abate, um percentual entre machos e fêmeas. A fêmea, ela foi muito forte. A gente teve um descompasso do ciclo pecuário muito forte. Então, a fêmea chegou chegou quase a 50% da proporção de abates. Coisa que no normal era girar entre 36 e 42, quando muito, né? Então, a gente teve 8% a mais quase de abate de fêmea, o que fez com que a gente tivesse o mercado de carne bovina, ele foi inundado. Quando a gente olha para os próximos anos, a gente entende que existe uma possibilidade de inversão remota ainda nesses próximos meses, mas muito mais forte no ano que vem. Então, o pecuarista que está comprando bezerro, que está comprando vaca parida, ele deve ter o boi gordo, ele deve aumentar muito no final do segundo semestre desse ano, 2025 e 2026. Então, eu entendo que esse preço ele deve ficar nessa lateralidade há mais 1 ou 2 meses e começar a reagir na virada do semestre. Vai reagir muito? Eu não sei. Eu acho que não tem 10% para subir. Mas talvez tenha 6, 7, 8. Pode ter algum pico de 10%. Mas eu não entendo que vai ter uma força para levar para 280, 290 ou chegar em 300 esse ano. Eu acho que é muita coisa subir R$50 por arroba, tomando como referência São Paulo. Mas no próximo ano, essa possibilidade da inversão do ciclo pecuário tem nos deixado bastante otimista. A China ela habilitou 28 novas plantas frigoríficas nos últimos meses, não necessariamente frigorífico bovino, foi um mix, mas a gente tem essa possibilidade de um aumento de proteínas para a Ásia, abertura de novos mercados, e com a escassez de gado terminado, é natural que esse preço suba. E eu entendo, e a gente fez até um evento para confinadores de gado na segunda-feira, tivemos macroeconomistas, pessoal de rota de confinamento explicando como é que foi 23 e olhando para 24, e todos eles estavam otimistas para 2025, para uma reagida boa de preço. Ok. Bom, vamos lá. Deixa eu falar, olha só, temos mais uma participação aqui. Miguel Haddad nos deu bom dia, desejou sucesso. Obrigada, Miguel, para ti também. Sucesso para todos nós, para o nosso agro, para os nossos negócios. Um ano muito difícil, com grandes desafios, quebras de safra, desafios de crédito, né? Você citou, Marcelo, temos uma enxurrada de RJs aí, RJs que têm uma prerrogativa legal, elas estão amparadas por lei, mas elas estão sendo muito utilizadas, né? De uma maneira aí, quando em alguns momentos elas poderiam estar sendo evitadas por alguma espécie elas poderiam estar sendo evitadas pelos produtores terem pago melhor as dívidas nos últimos anos e ter feito um planejamento de risco, né?
Eu nem vou dizer pela parte da gestão, porque cada um sabe aonde aperta o seu calo e nem pela gestão comercial, pela gestão operacional. Mas eu tenho escutado muitos clientes falarem sobre a falta de espaço para conversa entre os players, né? A falta de diálogo, espaço para renegociação. Então, aqui fica um alerta, muitas vezes, né, de o mercado se conversar mais. Então, são anos de grandes desafios. Eu acho que a ferramenta, em alguns momentos, está sendo utilizada de forma descabida e muito acelerada, né? Andréia, se eu puder citar o que está acontecendo aqui na região... Claro, por favor, temos aí um minutinho. Tá. A gente tem algumas revendas agrícolas que temos bons contatos e eles já mandaram os engenheiros agrônomos a campo para entender a situação de cada contraparte, de cada agricultor, porque eles estão dispostos a fazer esse planejamento. A região aqui de Bauru, Bariri, Pederneiras, Lençóis, Paulista, eu não tenho conhecimento de um sofrimento muito grande. É claro que é dolorido você ter uma quebra de receita, uma quebra de safra nessa magnitude, mas eu não tenho tido reporte de empresas do agronegócio que vão entrar em recuperação judicial. E eu entendo que, pelos reportes, está tendo uma boa fé do produtor de explicar a situação. E, poxa, não tem produto, né? Poxa, eu tive uma quebra, eu esperava ter uma produção de 65, 60, no pior dos casos, sacas por hectare, e colhi 42, o que eu vou fazer? Eu vou honrar com os meus compromissos, mas eu estou te apresentando uma programação. Né? É o Me Ajuda que eu te ajudo. Eu não quero ser insolvente, eu não quero dar default, eu não quero ser um mal pagador. Então, aqui estamos tendo uma boa fé e boas conversas para poder fazer esse planejamento para essa safra, para poder fornecer fertilizante, fornecer semente, fornecer tudo para o produtor para ele se manter solvente. Né? Até porque ele precisa, né? Ele, a família dele, a família produtora precisa estar nos negócios. Marcelo, estamos indo para os segundos finais. Fica aqui o teu espaço para deixar aqui tuas redes sociais, por favor. Bom, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, por falar de comercialização agrícola. Meu Instagram é Marcelo Mazeto, 1Z e 1T. LinkedIn, minha rede social é a mesma, também é Marcelo Mazeto. E no Twitter é MS Mazeto. E eu fico à disposição aí para uma próxima conversa. Andréia, muito obrigado pelo espaço e um ótimo dia para todos os ouvintes. Eu que agradeço a tua participação, sempre muito importante a gente falar, a gente vai voltar aqui trazendo mais informação sobre o mercado financeiro atuando no agronegócio, um assunto que é muito importante, uma vez que temos um agente fomentador de crédito no agronegócio, mas também temos braços que são agentes que também são especuladores, que fazem dinheiro com o agronegócio na outra ponta, e que nesse momento, para a commodity soja, milho, estão posicionadas de maneira vendida na principal bolsa referência, formadora de preço, que é a Bolsa de Chicago. Então, traremos mais conteúdos a respeito de formação de preço, né, desse conteúdo, de mercado de futuros, em próximos programas. Muito obrigada, uma excelente quarta-feira a todos, feliz dia, bons negócios para todo o agro do Brasil. Muito obrigada. Conectando você ao agronegócio. Agro.
Rádio Agro Hoje. Hora oficial de Brasília. 9h59. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui.